Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. A paz do Senhor. Amém. Nós estamos felizes, amém, por estar na presença de Deus. Salmo 68, versículo 19. Aleluia. Salmo 68, versículo 19. Lembrando aí que na Santa Ceia, semana que vem, eu convidei o sanfoneiro Hudson para estar aqui fazendo louvor. Então nós teremos um louvor aí de sanfona abençoado. A gente estará glorificando o Senhor nesse louvor. Convida a sua família, sua casa, vem para cá para a ceia do Senhor, celebrar Jesus, amém? Então o Hudson vai estar fazendo louvor aqui, tocando e cantando com a gente em nome de Jesus. Salmo 68, versículo 19, a palavra de Deus nos diz assim: bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Senhor, obrigado pela sua palavra. Obrigado por nós estarmos reunidos neste lugar em teu nome. Pedimos ao Senhor que por intermédio da tua santa palavra fale aos nossos corações. Tome a nossa vida nas tuas mãos, que eu consiga transmitir tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração, ao coração da tua igreja. Eu oro para que as mentes, eu oro para que os corações sejam dispostos a ouvir e aprender e entender a tua palavra. Não deixa que o inimigo roube a mensagem do Senhor. Não deixa que o inimigo venha interferir a mensagem do Senhor nessa noite nos corações. E que o teu nome seja glorificado. Assim nós oramos no nome de Santo de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero falar com vocês nessa noite sobre esse mesmo tema. Bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. O Deus que leva as nossas cargas, ou o Deus que leva o nosso fardo. Se você olhar o Salmo de número 68, ele é um salmo que expressa ações de graças pela vitória de Deus ao seu povo. É um salmo de triunfo, quando Deus dissipou os inimigos, a vitória do Senhor sobre os inimigos. E esse salmo contém algumas informações importantes para o nosso conhecimento, que foi Deus que trovejou diante dos inimigos no deserto, foi Deus que fez esse povo passar pelo deserto em vitória. E, em resumo, esse salmo convida o cristão, esse salmo convida o servo de Deus a adorar ao Senhor, a bendizer ao Senhor, a dar louvores ao Criador, a bendizer ao Criador por tudo que Ele tem feito, diante das batalhas da vida, diante das aflições da vida, diante dos desertos da vida, diante das situações difíceis que nós enfrentamos. Nós precisamos aprender a dar graças ao Senhor, que Deus, em sua infinita misericórdia e amor, tem nos sustentado. Mesmo em meio aos desertos da vida, mesmo em meio a situações difíceis que nós enfrentamos, o nosso Deus, como diz o salmista, Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Ele é aquele que te sustém, é aquele que te sustenta, é aquele que te levanta, é aquele que te guarda, Ele que não deixa os seus pés vacilar. É sobre Deus, esse que triunfa sobre os inimigos, que nós devemos dar louvor, devemos dar adoração, devemos entregar a nossa vida. E quando chega no versículo 19, o salmista, ele faz uma bendição a Deus, ele faz um louvor a Deus, dizendo: bendito seja o Senhor. Por que o salmista chega aqui nesse momento do salmo e diz: bendito seja o Senhor? Porque ele triunfa sobre os inimigos, porque Deus nos dá vitória, nos capacita a vencer nos desertos. É Ele quem dissipa os nossos inimigos, as dificuldades que enfrentamos. Mas Ele completa, não somente porque
Deus é aquele que vence os nossos inimigos, está à nossa frente, mas nosso Deus precisa ser glorificado, o nosso Deus precisa ser entronizado, o nosso Deus precisa ser bendito eternamente, porque dia após dia Ele carrega as nossas cargas. Irmãos, quando falamos de cargas, eu fiquei pensativo a respeito desses fardos. Talvez o seu coração tenha sido tomado de muitos pensamentos, e esses pensamentos acabam se tornando fardos em sua vida, ou às vezes circunstâncias que você tem vivido tem trazido ao seu coração fardo, preocupações, medos, angústias, situações difíceis. E muitas das vezes esses fardos das nossas vidas, eles acabam nos impedindo de caminhar. Esses fardos que nós carregamos, muitas das vezes têm nos impedido de viver o que Deus tem para nós. Pensa só, uma coisa é você sair daqui para ir a certo lugar, um exemplo, a Cataguases, a pé, e você sai daqui e vai para lá, mas coloca um fardo nas suas costas. Talvez você demora 2 ou 3 vezes mais o horário que você custou para andar sem aquele fardo. Ou seja, o fardo que muitas das vezes nós carregamos nos impedem de viver o que Deus tem para nós. Qual é esses fardos, pastor? Quais esses fardos que muitas das vezes nós carregamos? E eu listei aqui alguns desses fardos e eu quero expor para vocês. Primeiro fardo, o fardo da preocupação. Você é uma pessoa preocupada? Quem sabe você tem carregado o fardo da preocupação? A preocupação com o futuro. O que vai ser do meu futuro? Será que Deus vai realizar o meu sonho? Será que Deus vai me conceder a bênção que eu tanto espero? E nós ficamos preocupados, outras vezes ansiosos, porque a preocupação toma conta da nossa alma. E preocupação do tipo: o que será da vida dos meus filhos? Será que meus filhos vão se dar bem na vida? Meus filhos vão prosperar? Meus filhos vão ser bem-sucedidos? Meus filhos vão crescer? Meus filhos terão esposas abençoadas? Meus filhos terão maridos abençoados? O que será do futuro dos meus filhos? Será que eles vão estudar? Será que eles não vão estudar? Quem eles serão no futuro? Esse tipo de preocupação sempre ronda o nosso coração. Para você que é jovem, talvez a preocupação da sua alma é: será que eu vou casar? Qual é o príncipe que Deus tem preparado para mim? Qual é a princesa que Deus tem preparado para mim? Será que eu vou chegar lá? E esse sentimento, essa preocupação na nossa alma invade o nosso ser, e isso toma o nosso coração, e a preocupação acaba nos impedindo de viver o que Deus tem para nossas vidas. Preocupação, você que é pai de família, com as contas que você tem a pagar. Será que eu vou dar conta de pagar todas as despesas? Será que eu vou dar conta de suprir a minha casa, todas as necessidades que a minha casa necessita? É conta de água, é conta de luz, é conta de telefone, é conta de internet, é um açougue, meu Deus, Reinaldo. É a padaria, é uma coisa, é o mercado, é isso e aquilo. E essa preocupação toma conta da nossa alma. O que vai acontecer comigo? O que vai ser de mim? E essa preocupação, muitas das vezes, toma conta da nossa alma. Essa preocupação, muitas das vezes, está no coração mais dos homens aí. As mulheres que ajudam, sabem desse peso, mas isso aí está com o marido, cabeça do lar, para resolver todas as questões. E muitas das vezes o nosso emprego é ameaçado e a gente fica: e agora? O que será de mim? O que vai acontecer comigo? E esse tipo de preocupação invade a nossa alma. Outro tipo de preocupação que nós carregamos é com o nosso futuro. Meu Deus, o que será de mim quando eu completar 100 anos? O que será de mim quando eu completar 70 anos? O que será de mim quando eu completar 80 anos? Aí você fica com a preocupação do amanhã. Sabe, irmãos, eu quero trazer o seu coração, olha aqui para mim. Em nome de Jesus, não deixe que a preocupação
Tome conta da sua vida. Não deixe que a preocupação perturbe você a ponto que você não viva o hoje. A preocupação, ela traz um estrago tão grande na nossa alma, porque você pode estar aqui hoje vivendo a segunda-feira. Amanhã eu tenho que pagar a conta, amanhã eu tenho que trabalhar, amanhã eu tenho que fazer isso, eu tenho que montar uma geladeira, né, Josias? Eu tenho que fazer isso, eu tenho que consertar isso, eu tenho que vender um enxoval, né, Tiago? Eu tenho que fazer tanta coisa, eu tenho que resolver uma coisa, eu tenho que resolver outra. E você pode estar aqui nesse culto preocupado que vai ser de você amanhã. Mas eu quero dizer para você, meu amado, começando a pregar nessa noite para a sua vida, não se preocupe com o amanhã, Deus estará lá. Fale para a pessoa que está do seu lado, não se preocupe com o amanhã, Deus estará lá. Oh, meu amado, quando eu e você entendemos que Deus estará no nosso futuro, nós descansamos, o nosso coração se rende, porque sabemos que aquele que sustenta o universo na concha das suas mãos, aquele que mede os céus com os seus palmos, aquele que tem o seu nome gravado na palma das suas mãos, Ele estará cuidando da sua casa, Ele estará cuidando da sua vida, Ele estará cuidando de ti. Então as preocupações muitas das vezes nos impedem. Outra preocupação que eu anotei aqui, irmãos, é a preocupação com enfermidades. Irmãos, quantas enfermidades tem assolado as pessoas? É uma notícia aqui, uma notícia ali, uma notícia aqui. A gente abre a televisão, tantas pessoas assim. Aí a gente vai ali no Hospital do Câncer em Muriaé. Aí a gente vê. Essa semana eu estive lá visitando. Essas semanas para trás estive lá visitando. Você vê aquele lugar. Você fica assim, meu Deus, o que será o meu fim? Será que o meu fim também vai ser aqui? E a gente pensa isso. Eu tenho que correr para me fazer exame, eu tenho que cuidar da minha saúde, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que baixar meu colesterol, eu tenho que baixar minha pressão, eu tenho que cuidar disso. E a preocupação invade a nossa alma. Coitado dos idosos. Deus é contigo. A gente sabe que as situações difíceis chegam para todos. O dia mau chega para nós. Alguns antecipam, outros não. Outros passam nessa terra, tem a bem-aventurança de ser igual o senhor Tão, né? Nunca teve febre. Que coisa especial, nunca ter febre, irmãos. Nem sabe o que é febre. É a mão de Deus. Tem gente que tem essa bem-aventurança, mas tem gente que vive com febre. Misericórdia. Então esse tipo de preocupação invade a nossa alma. Outra coisa que eu coloquei aqui, irmãos, quantas pessoas têm carregado o fardo do medo? O medo tem se tornado um fardo na vida de muitas pessoas. Pastor, que tipo de medo? Pessoas estão com medo do amanhã. Pessoas estão com medo de viver o que Deus tem para a vida delas. E se eu me entregar? Se eu me render, o que será de mim? E o medo muitas das vezes vem e paralisa o nosso coração. Temos medo de viver os sonhos de Deus para nós. Mas se eu me entregar, se eu pisar na água, será que o mar vai se abrir? Eu acho que não. Aí o medo vem e nos paralisa. O medo dos pais que olham para os filhos e pensam: será que meus filhos vão permanecer nos meus caminhos? Eu constantemente sou pego com esse pensamento na minha alma. Será que o André e o Felipe vão amar Jesus como eu amo? Será que o André e o Felipe vão seguir os meus caminhos? E eu fico pensando, será que eles serão homens de Deus no futuro? Será que eles vão ser uma bênção nessa igreja, nessa cidade, nesse Brasil, nesse país? E às vezes o sentimento que vem no nosso coração é um sentimento de impotência, porque o medo toma conta da nossa alma. O que será da nossa casa? Sentimos medo pelo fardo que muitas das vezes carregamos. E esse fardo fica dia após dia maior. Temos medo de fracassar. E se minha missão fracassar? E se tudo aquilo que eu estudei não der certo? A pessoa vai para a faculdade, estuda 5 anos, dedicada, quando sai de lá, o medo toma conta. Será que eu vou exercer? Será que Deus vai abrir porta para mim? Será que eu vou ser bem sucedido na minha profissão? Meu amado, confie no Senhor.
o mesmo Deus que está permitindo você estudar é o Deus que vai te honrar depois. Você precisa crer nessa palavra. Porque, irmãos, pensa só, o que você precisa entender é sobre a nuvem, amém? Amém ou não amém? A nuvem de Deus no deserto era assim, Deus falava com o povo: quando a nuvem se mover, desarma a barraca, se mova junto. O que não pode acontecer é a nuvem ir e você ficar. Você vai ser queimado pelo sol, o frio vai te matar. Mas enquanto você estiver debaixo da nuvem, enquanto você permanecer debaixo da nuvem, tem bênção de Deus para a sua vida. Eu vou falar de novo. Enquanto você permanecer debaixo da nuvem, a bênção de Deus estará sobre a sua vida. Deus vai te sustentar, Deus vai te abençoar. O maná vai cair do céu, os codornizes vão vir para te alimentar. Não vai faltar pão, não vai faltar carne. Deus vai ser o seu provedor. Ele é aquele que te sustenta. É necessário você olhar para a nuvem, que quando ela se mover, você também se move. E a mão de Deus te conduzirá nesse deserto. Ou seja, nós precisamos aprender, irmãos, que muitas das vezes o medo toma conta no nosso coração. Voltando a falar de enfermidade, irmãos, eu não sei por que Deus está batendo nessa tecla aqui. Quantas pessoas têm medo de ir ao médico, de fazer um exame? Eu preciso falar porque eu sou formador de opiniões, sim ou não? Quantas pessoas, mulheres, Outubro Rosa, é a campanha do câncer de mama. Vai lá, minha irmã, faz o exame. Você está com medo de quê? Você só está adiando o problema? Não. Se tiver alguma coisa, a bênção de Deus estará sobre a sua vida. Deus vai cuidar de você. Pastor, não é simples assim não. Irmão, é melhor você saber antes e caminhar com Jesus, sem você saber no final só. Novembro Azul, combate ao câncer de próstata. E os varões aí: pastor, não vou nisso de jeito nenhum. Irmãos, vai lá. Irmãos, nós precisamos aprender a nos cuidar. E o medo nos impede. O medo nos impede de ir lá e saber o que pode estar acontecendo com a gente. Faz um exame de sangue. Organiza a sua vida, a sua saúde. Pastor, mas se eu souber o que vai acontecer? Meu irmão, o mesmo Deus que se sustentou até aqui vai te sustentar a partir daqui. Nós precisamos crer nisso, ter no nosso coração. E o medo tem paralisado pessoas. O fardo do medo tem se tornado a cada dia maior sobre as pessoas. Outra coisa que eu coloquei aqui, irmãos, que tem se tornado um fardo na nossa vida, é os fracassos. Os fracassos das pessoas do nosso lado nos impedem de viver algo sobrenatural. E a gente acha, porque o outro fracassou, o outro não deu certo, a gente também vai fracassar. Não é assim não, irmão. A experiência do fulano é do fulano, a sua é sua. Quem está aqui comigo? Você precisa entender que o fracasso do outro não vai ser o seu fracasso, ou não pode ser o seu fracasso. Então às vezes a gente fica com medo no nosso coração, esse não conseguir romper, não conseguir viver algo sobrenatural no Senhor. Irmãos, muitas das vezes somos tomados num sentimento de fracasso na nossa alma. Somos tomados no sentimento de não conseguir viver os planos que o Senhor tem estabelecido para nós. Você precisa colocar no seu coração um desejo de viver o que Deus tem para a sua vida. Deus quer, olha aqui para mim, Deus quer que você viva tudo que Ele preparou para você. Mas não pare nos fracassos. Pessoas têm sido impedidas de orar por causa do sentimento de fracasso. Eu sou um derrotado, eu sou um fracassado, eu não vou conseguir, eu não vou romper, eu não vou chegar a lugar nenhum, eu não estou fazendo nada, eu não estou produzindo nada. Meu irmão, guarda no seu coração isso. O sentimento de fracasso e o fardo dos fracassos não podem te impedir do agir de Deus se manifestar sobre a sua vida. Aí o sentimento vem sobre as nossas vidas.
Ah, porque eu não consegui ser tão espiritual assim. Ah, porque eu não consegui ser um pregador. Ah, porque eu não consegui ser aquilo. Eu não consegui ser o fulano. Não, irmão, você é você. E esse sentimento de fracasso, muitas das vezes, está nas nossas vidas. Vou dar um recado aqui para os jovens, e principalmente para as jovens. Enquanto você ficar observando as blogueiras na internet, sua vida não vai romper. Sabe por quê? Você fica associando e achando que isso é vida de real. Isso não é vida real. As blogueiras da internet não postam lavando louça, porque elas conseguiram alguém para lavar para elas. Mas vida real, irmãos, é diferente. Vida real é suar camisa. Vida real é acordar cedo. Vida real é dar duro. Acordar na segunda-feira, dizer: Satanás, sai da minha frente, eu vou vencer essa semana. Vida real é você falar assim: independente do que acontecer nessa semana, eu vou glorificar Jesus com a minha vida. Eu vou trazer o sustento para minha casa. Eu vou ser um valente. Eu vou ser um varão valoroso. Eu vou ser uma varoa valorosa. Eu vou romper essa semana. Eu vou ser o melhor crente, a melhor crente dessa vida. Aí você fica olhando e associando a sua vida, achando que isso é vida real, e não é. Para de olhar para essa vida desse povo de internet. Isso não dá sangue. Em vez, no dia que te der vontade de olhar a vida de alguém, vai para a Bíblia e lê um salmo. Lê a vida de Paulo. Aí você vai abrir Atos 20, 24, está escrito lá: eu não tenho a minha vida como preciosa, antes que eu cumpra a carreira e que me foi proposta de anunciar o evangelho da graça de Deus e pregar a palavra do Senhor. Aí você vai ver: mas isso aqui que é o propósito da vida? É. Aí você abre Mateus 16, 24: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Aí você começa a ler texto na Bíblia que vai começar a trazer o verdadeiro sentido para você. Aí a gente começa a olhar essa vida das pessoas que deu certo, porque mídia social é uma coisa, vida real é outra. Aí a gente acha que a nossa vida é um fracasso, e não é. Você pode sim, amanhã, começar a fazer acontecer na sua vida. Se você não estudou ainda, vai estudar, meu irmão. Se você ainda não dedicou ainda na sua vida, vai dedicar, meu irmão. Se você ainda não fez nada, faça alguma coisa para a glória de Deus. O fracasso não pode parar. Outro medo, outro fracasso que tem tomado no nosso coração é o fracasso ministerial. E se eu for um líder de célula? E se eu for um dia me entregar mais, o que pode acontecer comigo? Será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? Será que vai acontecer igual fulano? Não, irmão, calma. Você fica olhando situações. Faça um dia de cada vez e faça o seu melhor. Quem está aqui comigo? Irmão, acorda de manhã e fala assim: hoje eu vou ser o melhor crente. Aí no dia da célula eu vou ser o melhor líder. Prega como se fosse a última vez. Acorda na terça-feira pensando assim: eu vou ser o melhor líder hoje. Eu vou entregar o meu melhor louvor, vou entregar a minha melhor adoração. Eu vou fazer acontecer. Aí a gente fica fracassado, achando que o diabo está maior que a gente, está mais forte que a gente, que o pecado é muito forte. Não, irmão. A Bíblia diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E outro fardo que muitos cristãos têm carregado é o fardo do pecado. Irmãos, esse fardo se torna pesadíssimo quando você não resolve a sua vida com Deus. Eu vou dizer para você, irmãos, que o fardo do pecado mata cristãos. Ele não só impede desse irmão caminhar, ele mata. Você vê pessoas que desanimaram na fé, eles não desanimaram com a igreja, irmãos, porque a igreja é bênção de caminhar. Está aqui louvando, bendizendo ao Senhor. Sabe qual que é o problema dessas pessoas? O pecado entrou. E quando o pecado entra, você perde o prazer na noiva. Você perde o prazer na igreja. Você perde o prazer de andar com Deus. Você não tem força, porque o pecado, ele elimina as suas forças. É um fardo pesadíssimo.
Então eu quero trazer para você. Sabe qual que é o problema de hoje? As pessoas estão pecando aqui e querem levantar aqui, ó. Não é certo isso. Volta lá. Aonde você caiu, conserta. Começa de lá. Ah, mas o que as pessoas vão achar de mim? O que as pessoas vão pensar de mim? Problema, o que importa é que Deus pensa de você. Sabe o que está acontecendo com a gente? A gente está preocupado com a nossa reputação. E aí a gente vai atropelando a vida de pecado. A gente vai embolando aquilo e não confessa pecado. E não arrepende do pecado. Peca contra a esposa, não pede perdão para a esposa. Peca contra Deus, não pede perdão para Deus. Faz a arruaça e acha que está tudo certo. Você não vai levantar enquanto você não se arrepender totalmente. Esse fardo, irmãos, tem se tornado grandíssimo na vida das pessoas. Sabe o que pode te matar? Um pecado não confessado. Pecou, caladinho. A gente faz igual quando chega visita na nossa casa. Levanta o tapete, a sujeira de baixo. Vão despistar e vão continuar. Com Deus não. O pecado tem impedido de muitos cristãos romper. Sabe por que você vê pessoas correndo na fé, vivendo coisas sobrenaturais? Porque estão desatadas do pecado. Aí você começa a ver: ô meu irmão, você não está caminhando? Um peso danado. O peso espiritual que você carrega do pecado você não confessa. Ei, e pode acontecer, guarde isso no coração, pecados que você está cometendo involuntariamente que estão travando a sua vida. Isso é muito sério. Minha vida não está rompendo. Sonda seu coração, irmãos. Sonda sua alma. Peça a Deus para falar ao seu coração. O amado Espírito de Deus falará à sua alma. Ele não vai deixar você confundido. Ele não vai deixar você perdido. Ele vai falar ao seu coração. O fato do pecado ter se tornado grande demais, porque você lutou e não conseguiu dizer não à tentação. Você cedeu. Você lutou com as suas forças, não pediu ajuda a ninguém. E todos os dias você está ali, aquele pecado te chamando, e você não conseguiu resistir. Aí você pecou, você caiu. Aí você acha que vai ser da noite para o dia que você vai se levantar. Não. Sabe como é que um cristão se levanta após o pecado, após a queda? É como o salmista no Salmo 51 declarou: eu nasci em pecado e pecado concebeu minha mãe. Eu nasci na iniquidade. Eu sou pecador, Senhor, mas me purifica, Senhor. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Eu me tornarei mais branco que a lã. Oh Deus, tem misericórdia de mim. Ele foi para o chão, Davi foi para o chão e se arrependeu, e se humilhou, e pediu perdão, e pediu misericórdia, e a graça de Deus se manifestou na vida dele. Meu amado, não tente passar o corretivo sobre o pecado. Deus não vai te dar um corretivo nessa noite. Sabe o que ele faz? Ele vai rasgar o seu passado, se você verdadeiramente se arrepender, e vai te dar uma folha em branco. E junto com você ele vai escrever o que ele tem para a sua vida. E às vezes a gente está pensando, esperando coisas sobrenaturais acontecer, enquanto você tem que ir para o chão, chorar, se humilhar, se arrepender. E esse fardo do pecado tem impedido pessoas de viver o sobrenatural. Jovens, volto a falar para vocês nessa noite. Sabe por que muitas coisas não acontecem na sua vida? Era você estar lá na frente há muito tempo. O pecado te assedia todo tempo, você tem cedido. Pastor, mas o que eu faço não faz mal a ninguém. Faz sim, faz a você. Pastor, o pecado que eu cometo não está atrapalhando ninguém. Está sim. Está te afastando de Deus, porque todo pecado nos afasta de Deus e se torna um fardo a mais. Todas as vezes que você peca, todos nós temos uma mochila, amém? É uma pedrinha que a gente coloca dentro.
Pergunta para o irmão que está do seu lado: sua mochila está pesada? Tem gente com o olho desse tamanho. Irmãos, esse e outros tantos fardos, pecado, medo, preocupações, ansiedade com o futuro, preocupações com o amanhã, tem sido grande demais na nossa alma. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar. Bendito seja Deus. O salmista começa a dizer que Ele é bendito, que Ele é maravilhoso, que embora Ele saiba, que embora Ele te conheça, que embora Ele sonda o seu coração e conhece a sua mente por completo, esse nosso Deus, Ele é bendito porque Ele não desiste de nós e Ele é o nosso companheiro dia após dia. Bendito seja Deus que dia a dia, o salmista está dizendo, é uma expressão de gratidão, reconhecendo a bondade de Deus, que dia a dia, fala comigo, dia a dia. Olha que interessante, irmãos, não somente em ocasiões especiais, não somente quando você perde alguém na sua família, não somente quando você está lá no poço, não somente quando você está em apuros, mas Ele está dizendo que dia após dia, hoje Deus te ajudou a carregar o seu fardo, e amanhã Ele estará presente na sua vida novamente para te ajudar a carregar mais um fardo. Que vai ser de mim essa semana? Não liga não, meu irmão. A palavra de Deus para o seu coração, dia após dia, quer dizer, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, Ele está te ajudando. Ele é o socorro bem presente. Ele está aí presente na sua vida, te ajudando a carregar os seus fardos dia a dia. Irmãos, eu estudando sobre isso, Calvino vai falar assim: Ele é um Deus que leva os nossos fardos e nos ajuda com as nossas dificuldades. Irmãos, você precisa entender que o fato de você chegar aqui nesse lugar, nessa noite, vivendo algo de Deus na sua vida, é a misericórdia de Deus que te sustentou dia após dia. Não foi mérito seu, não foi sabedoria sua, não foi capacidade sua, é Deus estendendo as mãos sobre você dia após dia. Quantas pessoas pensaram um dia de aflição, eu não vou suportar, eu não vou aguentar diante dessa notícia, eu acho que agora acabou, não tem jeito para mim mais. Aí Deus se apresenta: meu amado, eu vim te socorrer, eu estou aqui hoje, estarei amanhã, estarei no outro dia, porque eu sou o que carrega as suas cargas todos os dias. Sabe, irmãos, tem pessoas que chegaram aqui, que estão aqui nesse culto e podem pensar: eu nem sei como eu estou vivo. Tem alguém aqui assim? Levanta a mão para me ver se tem alguém aqui. Só um, dois, tá, tem um monte. Eu nem sei como é que eu estou vivo. Eu nem sei como é que eu cheguei aqui. Aí Calvino, nesse mesmo texto, ele completa. Olha que interessante que Calvino diz: Deus nos carrega não somente os nossos fardos, mas Ele nos carrega a nós mesmos. Ele está dizendo assim, ó: Deus é o Deus que carrega os nossos fardos quando precisamos, mas Deus também carrega você mesmo. Então tá aí a resposta. Sabe por que você chegou aqui? Porque teve um momento que você não conseguiu caminhar, mas Deus te carregou no colo. Deus teve um momento na sua vida que você falou assim: eu vou parar, eu vou desistir, eu não vou suportar. Aí Deus falou assim: é nesse momento que você não está aguentando que eu vou pegar você nas mãos, eu vou carregar você no colo e vou sustentar a sua vida. Você chegou aqui, meu amado, não é por acaso. Se você está no culto nessa noite, não é por acaso, não é obra do acaso. Deus te carregou no colo até o dia de hoje. Quantos estão aqui que podem adorar o Senhor por isso? Os livramentos, as bênçãos de Deus, aquilo que você está vivendo não é obra do acaso, é Deus te sustentando. Cutuca nesse irmão, me ajuda a pregar, diz para ele assim: Deus te carregou até aqui.
E Ele vai continuar te ajudando, te carregando, te sustentando, te ajudando. Ele é o nosso ajudador, Ele é aquele que nos sustenta, Ele é aquele que nos levanta nas aflições. Ele é o Deus soberano, Ele é aquele que te toma nas mãos. Ele é fiel, Ele é maravilhoso, Ele é tremendo, Ele te carrega no colo. Xereque alabassuri alabaxaia. Ele te sustenta, meu irmão. Sabe por que você não caiu? Sabe por que seus pés não escorregaram? Porque muitas das vezes, nesse lodo escorregadio, quem andou no colo com você foi Ele. Aleluia. Aí o texto vai dizer, dia a dia. Aí quando a gente olha Mateus 6,34, a gente vê que Jesus está dizendo assim, ó: não andeis ansiosos por coisa alguma. Ele está levando a gente a não ficar ansioso. Porque no verso 34 Jesus vai dizer assim, ó: basta cada dia o seu próprio mal. Hoje teve um dia ruim? Sim ou não? Às vezes sim, às vezes não. Amanhã pode ser o dia ruim de alguém. Mas ele está falando, assim como todos os dias tem o seu mal, todos os dias também Deus tem o escape. Vou falar de novo. Assim como todos os dias tem o seu próprio mal, assim também Deus todos os dias tem um escape para mim e para você. Então Ele diz, dia após dia, nossas preocupações, os nossos fardos, Deus, Ele se encarrega de carregar para nós. Irmãos, quando eu li isso, eu fiquei impactado demais. O livro do Peregrino, de John Bunyan, ficou preso mais de 10 anos pelo simples fato de pregar a palavra de Deus em praça pública. Ele é preso e ele escreve um dos melhores e maiores livros escritos na história. Tem aqui alguém que já leu o Peregrino? Alguém já leu. Mas eu convido toda a igreja essa semana, vai lá, você gasta dinheiro com tanta coisa, compra um livro chamado Peregrino. O Peregrino, de John Bunyan. Ele é um livro que tem maior referências bíblicas que eu conheço. E ele escreve acerca de um homem que o nome dele é Peregrino, e ele sai da cidade da destruição e vai para a cidade celestial, em rumo a Nova Jerusalém. Só que na caminhada nós somos peregrinos, amém ou não amém? Ele conta a história de um cristão. Esse homem chama cristão no livro. E ele caminha e sempre ele é seduzido. Muitas das vezes a ganância vem chamar ele, vem atrair, ó, saia desse caminho. E a ganância atrai ele. Aí ele é levado para a ganância, mas rapidamente ele volta para o caminho. Muitas das vezes a vaidade, a soberba, pecados atrai o peregrino, é o cristão do livro. E ele carrega um fardo pesadíssimo nas costas. E tem um momento do livro, irmãos, que é coisa extraordinária. Quando ele vai subir um monte, e esse monte chama Calvário. No livro, ele começa a subir com um fardo pesadíssimo nas costas. E quando ele começa a subir o Calvário, nada acontece. Mas acontece algo quando ele chega lá em cima. Ele avista a cruz. Quando ele avista a cruz, o fardo que estava nas costas daquele homem se desprendeu. Quando ele olhou para a cruz, o fardo que ele carregava soltou. O fardo que ele carregava nas costas se desfaz, cai ao chão e desce o morro rolando. Ao olhar para a cruz, o peso do pecado que aquele homem carregava foi desfeito. Eu estou aqui para dizer para você, você chegou aqui talvez com o fardo do pecado, com o fardo do medo, com o fardo da preocupação, com o fardo do fracasso nas costas. Mas ao olhar para a cruz de Jesus, oh aleluia, ao olhar para a cruz de Jesus, esse fardo nessa noite pode ser solto das suas costas. Você pode encontrar libertação, você pode encontrar vida, você pode encontrar alívio para a sua alma. Aonde, pastor? Ouvindo uma palavra? Não. Ouvindo um testemunho? Não. Ouvindo falar de Jesus? Não. Quando você olhar para a cruz de Deus, aleluia, se você fixar os seus olhos na cruz de Jesus,
fardo será tirado. Eu estou aqui para te dizer, meu amado, quando você botar os seus olhos em Cristo Jesus, quando você botar os olhos no sacrifício de Cristo Jesus, eu estou aqui como profeta. Se você crê, recebe. Se você não crê, pode ficar com a mão abaixada. Mas eu vou profetizar. Parece que é moda hoje dizer eu tenho ansiedade. Parece que é moda hoje dizer eu tenho síndrome do pânico. Parece que é moda hoje dizer eu tenho TDAH. Você não tem nada disso não. O que está faltando em você é olhar para Jesus, é olhar para a cruz. Esse fardo vai cair. Aquilo que te perde vai cair. Olhe para a cruz. Ele é o Senhor da nossa vida. Aí tem mais um livro, irmãos, que agora esse é brutal mesmo. Caminhando com o Peregrino, que é o Charles Spurgeon comentando o livro do Peregrino. Olha que forte. Aí ele pega todos os trechos mais importantes e comenta. Aí eu tenho ele ali, fui meditar naquilo ali. Aí ele diz assim: cristão, ao olhar para a cruz, no momento, comentando o livro, aquele trecho, o fardo cai. Aí Charles Spurgeon comenta assim: o fardo cai não ao cristão ouvir falar de Jesus. O fardo cai não ao cristão ouvir um testemunho sobre fé. Você pode ir numa palestra coach, irmão. Eu vou te dar 10 métodos de romper na vida. Você pode prosperar, pode ser abençoado com os coaches, amém? Mas vida eterna é só um, Cristo. Aí ele diz, comentando: o cristão, ao ser picado pela cobra, não é curado por ouvir o testemunho de alguém. Quem está aqui comigo? O cristão, ao ser picado pela cobra, é curado não por ouvir falar de Jesus. Pastor, então como que vem a cura? Ao olhar para a cruz. Sabe como que eu e você precisamos ser livres dos fardos que pesam as nossas costas? Olhando para Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Só tem uma forma de você desprender esse fardo que você tem carregado: olhando para Jesus. Ele é aquele que te salva. Ele é aquele que te restaura. Salmo 25, verso 15: os meus olhos estão voltados para o Senhor, pois só Ele tira os meus pés da armadilha ou do laço. Salmo 34, verso 5: o salmista diz: olhai para Ele e sedes iluminados, os vossos rostos jamais serão confundidos. Salmo 45, versículo 22, Isaías 45, 22 diz assim: olhai para mim e sereis salvos. Miqueias 7:7: eu, porém, olharei para o Deus da minha salvação. Quer sair curado nessa noite? E não quer. Quer sair daqui abençoado nessa noite? Você não vai olhar para a Batista Reviver. Não é a Batista Reviver que te salva. Não é o pastor Marcel que traz uma palavra de vida para o seu coração. É o fato de você olhar para a cruz. Enquanto você manter os seus olhos fixos na cruz, está resolvido. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Hebreus 12, 2. O fato de você chegar aqui preocupado, angustiado, aflito, com medo, com muito peso na sua alma, não quer dizer que você é menos, não quer dizer que você é pior, não quer dizer nada sobre você. É só um recado de Deus. Para que esse fardo seja removido da sua alma, é necessário você tirar os olhos dessas coisas que te afrontam, que te afligem, e colocar os seus olhos nele. Se você colocar os seus olhos em Cristo Jesus, o seu fardo será tirado. Eu convido a você nessa noite a olhar para Cristo Jesus, a olhar não para a placa. Tem gente que valoriza tanta placa, irmãos. Se a placa fosse boa, ela não estava do lado de fora. Não, porque eu nasci aqui e vou morrer aqui. Balela.
Não, porque eu gosto de falar, eu sou assim, eu sou assim. Não. Sua salvação não vem de você pertencer a um ambiente religioso. Sua salvação não vem de você congregar fielmente aos domingos. Sua salvação não vem de você dar o dízimo aqui na casa do Senhor. Sua salvação não vem de você ser um voluntário na casa de Deus. Sua salvação vem de olhar para Cristo. E eu quero finalizar esse texto com Isaías capítulo 53. Abre aí, careca, para mim. Isaías 53, versículo 5. Olha o que diz: mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, castigo que nos traz a paz. Você está esperando o que para ter paz? Se o castigo que te traz paz já foi sobre Jesus. Você está com medo por quê? Jesus já levou as suas dores. Jesus já levou as suas aflições. O medo que muitas vezes te cerca, Jesus foi tomado de medo. Muitas vezes na sua alma, na sua vida, meu irmão, isso vem para tentar te paralisar. Você precisa romper com esse medo. O que vai acontecer comigo? Não se preocupe, só se entrega. Mantenha os seus olhos fixos nele. Enquanto você permanecer com seu olhar fixo em Jesus, você não vai cair. Já viu a experiência do copo d'água? Enche o copo d'água. Na dinâmica tem isso, né? Aí enche o copo d'água. Você tem que dar 7 voltas nessa igreja sem derramar uma gota. Se você derramar, você morre. Aí a pessoa vai. Então ela fixa a água, os olhos na água e no copo, fixo. É mais ou menos isso que eu e você precisamos aprender sobre Cristo. Porque no dia que nós tirarmos os nossos olhos dele, é perigoso nós morrermos. Volte a olhar para Jesus. Ele veio aqui nessa noite para dizer para você: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai, mas é só orando eu encontro o da aflição. Quero apagar a chama da minha adoração. O mundo é o oceano, minha carne é o minha vida é um barquinho buscando direção. Descansa em nossa alma e acalma a tempestade e agita o meu coração. Acalma o meu coração. Acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração. Acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. O barulho do mar, ó Pai, não deixa as ondas minha fé diminuir. Perdoa se pensei que em meio ao teu silêncio
minha fé vai naufragar. Você pode ficar de pé nessa noite e dizer: